Olá, tudo bem? Como vão vocês? Eu me chamo Jefferson Nascimento, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino aqui de João Pessoa, capital da Paraíba. Minha formação, eu tenho pedagogia, sou formado em Geografia pela UFPB, licenciado e bacharel. Atualmente, sou mestrando no mestrado profissional Prof. EPT, no Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Hoje a gente está aqui produzindo esse vídeo, primeira vez que produzo. De antemão peço desculpas, nunca fiz. Sou acostumado a dar aula, então é estranho falar com uma tela. Mas a gente está com essa missão devido a essa pandemia e vamos trazer aí uma apresentação sobre Albert Bandura, psicólogo canadense, responsável pela criação da teoria cognitiva social. Então vamos começar apresentando aqui a sua biografia no próximo slide. Então, o Albert Bandura ele nasceu no dia 4 de dezembro de 1925, numa cidade no norte da Alberta, chamada Mundare. Isso fica lá no Canadá. Ele, atuando na área de psicologia, graduou-se aí no ano de 1949, na Universidade British Columbia. Desculpem, não falo inglês bem, sou nordestinês. No ano de 1951, ele tornou-se mestre. E em 52, um ano só depois, que massa, tornou-se doutor pela Universidade de Iowa. Durante o seu doutorado, Bandura ele recebeu uma forte influência do behaviorismo e da teoria da aprendizagem abordada por essa vertente epistemológica, o que elucidou suas ideias para desenvolver sua própria teoria, seguindo princípios semelhantes, mas não tão iguais. Movimentando diversos campos da psicologia, como o campo social, o campo cognitivo, o campo da pedagogia, ele tornou-se conhecido por suas obras sobre a teoria da aprendizagem social, que veio evoluir para a teoria social cognitiva anos depois. Ele veio acrescentando alguns conceitos e trocou a nomenclatura para a teoria social cognitiva. Ele começou a lecionar na Universidade de Stanford em 1953. Ele se manteve lá e se tornou um ícone lá, foi muito famoso. Dentre seus reconhecimentos, ele teve o lançamento do seu primeiro livro aí, Agressão do Adolescente, em 59. Em 63 ele lança o segundo livro, chamado Aprendizagem Social e Determinismo da Personalidade. Em 74, apenas com 43 anos, ele se torna o presidente mais jovem da Associação Americana de Psicologia, APA. Em 1980, ele recebe um prêmio dessa instituição devido às suas contribuições científicas. E em 1997, vem aí um novo trabalho chamado Autoeficácia, o exercício do controle. Vamos adiante. E vamos agora perceber um pouco do perfil profissional de Albert Bandura. Ele era um behaviorista. Albert Bandura adotava uma forma de behaviorismo diferente da de Skinner, mais tradicional. Ele questionava a total negação dos processos cognitivos e mentais e ele propõe uma aprendizagem social ou uma abordagem socio-behaviorista. A teoria de aprendizagem social marca o terceiro estágio, ou o estágio neo-behaviorista, no desenvolvimento da escola de pensamento behaviorista. Essa teoria cognitiva social de Bandura ela é uma forma bem menos radical que o behaviorismo que tratava Skinner. Entretanto, Bandura ainda era um behaviorista. Por mais que a gente veja mais para frente que ele aparenta ser um cognitivista, pela sua teoria, até mesmo no nome da teoria, ele era behaviorista. Ele é, porque ele está vivo ainda. Minhas pesquisas não vi nada sobre o falecimento dele. Então ele ainda é behaviorista.
A sua pesquisa tem como objetivo assim, observar o comportamento das pessoas durante as interações, né? Isso era sempre enquadrado em comportamentos adquiridos por condicionamento operante, com o behaviorismo tradicional de Skinner. Bandura, ele enfatiza que as influências dos esquemas de reforços externos dos processos de pensamento, tais como a influência da crença, influência das expectativas, das instruções que a gente recebe, né? Essas reações aos estímulos, elas são autoativadas, mas não, elas são autoativadas, mas entretanto elas são iniciadas pelo próprio indivíduo. Quando um reforço externo altera um comportamento, é porque a pessoa tem a consciência da resposta que está sendo reforçada. E ela antecipa a recepção do mesmo reforço ao repetir o comportamento, da vez em que a situação novamente ocorrer. Embora, né? Vamos passar o slide aqui, que tem uma perguntinha aqui. Qual o motivo do questionamento a Skinner? Né? Bandura buscou corrigir as falhas do behaviorismo tradicional. Este não levava em consideração os fatores sociais e cognitivos no processo de aprendizagem. Embora Bandura concordasse com Skinner sobre a mudança de comportamento por meio do reforço, ele afirma que não é necessário receber sempre um reforço para se aprender algo. A aprendizagem também ocorre através do reforço vicário. O que é reforço vicário? É a ideia de que a aprendizagem pode ocorrer por observação dos comportamentos de outros e das consequências deles decorrentes, e não apenas experimentando o reforço diretamente. Com isso, ele diz que é possível controlar o próprio comportamento, ainda que não experimentado, observando as consequências e fazendo uma opção consciente de agir ou não de mesma forma. A partir daí, Bandura começa a reconhecer a importância do nosso processo cognitivo, o que antes era determinado apenas em estímulo e resposta por Skinner. O que quer dizer isso em letras miúdas? É uma linguagem mais próxima da gente terráqueo. Bandura quer dizer o seguinte, que não há necessidade de eu ter o estímulo e para ter uma resposta. Eu posso apenas observar o movimento de outra pessoa, né? Observar a reação de uma pessoa ao estímulo, e eu vou adquirir essa resposta sem ter experimentado ela. Não é necessidade de só vai ter a resposta se tiver o estímulo. Não, gente, não. Não precisa disso. Nós vivemos num mundo com interações sociais, cognitivas. Temos a capacidade de pensar sobre nós mesmos. Isso é a grande bandeira de Bandura. Vamos adiante. Só um instante, gente, que estou fazendo pelo celular, tá? No próximo slide, né, vocês vão se deparar, quem é da turma, sabe? Já viu esse sufixograma? Quem não é, que por acaso está curioso e vendo no YouTube agora, né? Esse sufixograma não foi confeccionado por mim, né? Ele foi confeccionado por nossas professoras, professora Alessandra Cristina Chaves e professora Andréa de Lucena Leira. A disciplina de Teorias e Práticas de um Ensino, ministrada aí no mestrado Prof. EPT, do IFPB Campus João Pessoa. Ele traz uma adaptação, né, da obra Teorias da Aprendizagem de Marco Antônio Moreira, 2011. E nos revela aquilo que justamente já havia falado anteriormente, né? Bandura, ele é um teórico behaviorista, mas com um pé lá no cognitivismo. Eu diria até que com o corpo inteiro no cognitivismo. Nem entendo muito porque ele está ali no behaviorismo. Vou tentar falar aqui. Veja que ele está aqui entre o comportamentalismo e o cognitivismo. Eu sempre erro essa palavra. Tenho que procurar uma fono. Então, ele fica nesse meio campo. Vamos dizer que ele começou a abrir a mente dos pensadores, dos teóricos. Em pesquisa, vi que ele falou que não era a hora ainda de ter divulgado a teoria dele lá em 1960, que ele sofreu muito, que ele foi muito perseguido pelos outros teóricos que não aceitavam, né? Diziam que era impossível isso acontecer. Mas realmente ele estava certo.
Vamos passar agora. Bom, vamos só introduzir a teoria cognitiva social. O que está escrito aqui no slide, eu já falei anteriormente, vou apenas repetir por uma questão de acessibilidade, né? É uma citação direta de Bandura, que diz o seguinte: na visão cognitiva social, as pessoas não são nem impulsionadas por forças interiores, nem automaticamente moldadas e controladas por estímulos exteriores, mas, propriamente, o funcionamento é explicado em termos de um modelo de reciprocidade triádica, na qual comportamentos, fatores cognitivos e fatores pessoais, além de efeitos ambientais, operam como determinantes interativos uns dos outros. Esses três fatores que formam a reciprocidade triádica, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é um conceito chave aí da teoria cognitiva social de Bandura. Aqui, a teoria cognitiva social de Bandura, ela se sustenta em alguns conceitos, né? Eu trouxe 4. Eu trouxe o conceito de reciprocidade triádica, que eu falei anteriormente, aprendizagem observacional, agência humana e autorregulação. Só um adendozinho antes de a gente continuar. Que Bandura, além de ser uma teoria behaviorista, né, o sistema de Bandura era cognitivo. E ele enfatizava a influência dos esquemas de reforço externo nos processos de pensamento, tais como crença, expectativa e instrução. Justamente o que eu falei agora há pouco. Eu vou falar um por um de cada um desses conceitos, né? Tentar explicar para vocês. Realmente quebra-cabeça muito grande poder explicar isso. Mas vamos tentar, né? Tentativa e erro, né? Vamos continuar aqui. Teoria cognitiva social. Então, preparei esse mapa mental para a gente poder entender um pouquinho melhor, né? Tem aqui que a teoria cognitiva social considera os processos e influências do ambiente externo e social, mas utiliza-se da integração destes estímulos associados aos mecanismos internos de cognição e autorregulação. Então, ele leva em consideração os fatores sociais, os fatores ambientais, mas também interagindo com o seu eu, com o seu cognitivo. Então, o conceito central dessa teoria cognitiva social, né, é o conceito de reciprocidade triádica. Olha, vamos analisar o nome, vamos agora à aulinha de português básica. Reciprocidade, troca, triádica, três, né? Troca de três elementos que interagem entre si. As ações humanas, Bandura diz que as ações humanas, elas são resultado da interação desses três fatores, né? Que são variáveis, eles não são estáticos, né? São variáveis, vai depender muito do momento. Então, as ações humanas, elas são a união desses três fatores, a interação desses três fatores, né? Os fatores pessoais, né, que eu vou passar aqui para o próximo slide para ficar melhor de ver. Os fatores pessoais cognitivos, que são biológico, a cognição, as emoções, a afeição, tudo isso que a gente traz dentro de nós. Os fatores comportamentais, né, diz respeito ao nosso comportamento enquanto pessoa. E os fatores ambientais, que justamente é essa questão do espaço geográfico no qual você está inserido. Todos esses fatores vão influenciar aí na sua existência. Elas vão correlacionar entre si, às vezes os fatores pessoais vão pender um pouquinho mais, às vezes os fatores ambientais vão pender um pouquinho mais, às vezes os fatores comportamentais vão pender um pouquinho mais. É sempre tentando buscar o equilíbrio. O ideal seria estar tudo equilibrado, mas sabe que nem sempre é assim. Vamos ao exemplo. Quando os fatores ambientais podem ser superiores aos fatores pessoais, né? Um exemplo agora, a questão dessa pandemia. Queremos abraçar nossos pais, nossos familiares, nos reunir, mas os fatores ambientais, né, o que está à nossa volta não permite. Então temos que ficar isolados, temos que ficar em quarentena, temos que evitar aglomerações, esse tipo de coisa que fazem com que essa balança puxe mais para um lado no momento, puxe mais para um lado no outro.
Vamos continuar que é muita coisa, senão não dá tempo. O segundo conceito que a gente vai abordar agora, né, é o conceito de aprendizagem observacional. O legal é que o nome já diz tudo. Observagem observacional. Né? Aprendizagem observacional. Aprendizagem através da observação. Né? Então a aprendizagem ela é um processo bem complexo, né? Que é influenciado por uma quantidade enorme de fatores. Entre eles tem o nosso meio social onde estamos inseridos. Os anos vão passando e nós vamos aprendendo fazendo. Muitas coisas a gente está aprendendo fazendo. A gente está aprendendo a beber água, bebendo água. A gente aprende a escovar o cabelo, escovando o cabelo. A gente aprende a escovar os dentes, escovando os dentes. A gente vai aprendendo isso com pessoas da família, com as nossas próprias experiências, com instituições que nos rodeiam e etc. Mas também aprendemos com a observação dos comportamentos, com situações vivenciadas e em consequências sofridas por pessoas à nossa volta, adquirindo assim mais que conhecimento, como também experiência de vida. Nós observamos e reproduzimos o comportamento dos outros. Nós observamos as pessoas fazendo o quê? Nós observamos que nossos pais comem frutas e verduras. Então nós adquirimos esse conhecimento, nós vamos lá ver, será que é bom comer fruta e verdura? Bandura afirma que as pessoas padronizam seu pensamento e comportamento não apenas pela convivência direta, assim como dizia Skinner, não, mas também observando comportamentos dos outros. Ele fundamentou sua teoria da cognição social com base nesse aprendizado por observação. Então, é uma das bases. Tal aprendizado tem como elemento central, a gente está vendo aqui nesse pequeno esqueminha que eu preparei, tem como elemento central a aprendizagem por modelagem. Nela, os seres humanos observam modelos e aprendem a seguir comportamentos que julgam serem úteis ou não para a sua convivência social. Podemos aprender visualizando modelos na TV, modelos na internet, modelos em casa, modelos na rua, modelos na escola, modelos em outros lugares. Enfim, em todo lugar onde haja interação social. Muitas coisas aprendemos apenas observando a ação dos outros. Coisas como ouvir, falar, são percebidas, decodificadas e elas acabam se tornando algo automático. Outras coisas não têm esse caráter de automação e aí agem as nossas concepções cognitivas na busca de um julgamento se tais ações valem ou não apenas ser imitadas. A imitação em Bandura ela discorda um pouco de Skinner, né, que afirma que a aprendizagem pode ocorrer mesmo sem a existência de um reforçamento. Pois Bandura afirma que, nesse processo de aprendizagem por observação, ocorre um reforçamento vicariante, que a gente falou antes, né, que são as experiências que os indivíduos observam e conseguem se colocar ou se imaginar no lugar sem nunca ter praticado tais ações. Vamos dar um exemplo. Quem de vocês já jogou golfe? Não é um esporte brasileiro, né? Não é uma coisa que você se vê de toda esquina. Mas será que eu te der uma bolinha e um taco na mão, tu vai saber jogar o golfe? Quem jogou basquete? Quem já jogou aquele jogo americano lá com um taco? Beisebol? Não tem no Brasil beisebol. Mas se eu te der um taco, botar outro cara jogando uma bola, tu vai saber jogar? Tu precisou ter o estímulo para ter a resposta? Não, você só observou. Só observou e aprendeu. Né? Bandura fala que existem alguns aspectos, né, que influenciam na escolha dos modelos a serem seguidos. Bom, aqui no Brasil não tem beisebol, porque eu vou me espelhar no cara que joga beisebol, né? Não tem lógica, não tem nexo. Vamos passar aqui o slide. Vamos ver alguns fatores influenciadores da modelagem. Bom, existem as características do modelo que vai ser observado. Semelhança. Geralmente as pessoas costumam modelar pessoas que se parecem com ela em seu estilo de vida, seu estilo de ser, aparência, nos gostos. Idade e sexo. Geralmente as pessoas costumam, né? Isso não é uma regra, tá, gente? São variáveis, são fatores variáveis. Elas costumam seguir por modelo
pessoas que têm a sua mesma idade ou faixa etária parecida e pessoas do mesmo sexo, né? Prestígio e status. Bom, aí vem o problema, né? As pessoas costumam, e isso com a televisão era um problema, hoje com a internet é pior, né? As pessoas costumam moldar essas pessoas que têm prestígio ou status, porque elas querem ser elas, né? Imaginam ser essas pessoas, e não são. Tá aí o gado. Segundo os fatores, segundo conjunto de características, são as características do observador, no caso, não do modelo. Características do observador. Pessoas de baixa autoestima costumam sempre procurar um modelo para seguir, porque elas não acreditam muito no seu potencial, né? Tem que imitar alguém. E pessoas que recebem reforços. Pessoa que, vamos supor, o coleguinha imitou o outro coleguinha na sala de aula e recebeu um elogio da professora. Provavelmente, na próxima aula, esse coleguinha primeiro vai tentar imitar novamente o coleguinha segundo para ver se consegue novamente um elogio da professora. Essas são possibilidades. E as consequências associadas ao comportamento. Bem parecido aqui com o reforço, né? Se você modela alguém e recebe uma recompensa por isso, é provável que você volte a modelar essa pessoa. Ou volte a modelar esse comportamento. Se você modela um comportamento e recebe uma punição por isso, é provável, não é fato, né? Não é algo estatístico, não é algo estático, é provável que você não volte a cometer, não volte a repetir, a imitar esse modelo, né? Então, vamos agora passar o slide aqui, que Bandura vai afirmar aí que existem 4 aspectos cognitivos que governam a aprendizagem por observação. Quais são esses aspectos cognitivos? São processo de atenção, processo de retenção, processo de reprodução e o processo de motivação. Vamos lá, vamos explicar cada um desses processos. No processo de atenção, eu só posso seguir alguém de modelo se eu de fato prestar atenção nesse modelo. Só olhar não é atenção. Tem que prestar atenção por completo, poder adquirir os seus trejeitos, as suas manias, os seus aspectos. Depois vai haver um processo de retenção. Essa informação ela tem que ficar guardada na mente, na memória, para quando for preciso passar para o próximo processo, que é o processo de reprodução. Então, mesmo que eu veja várias vezes aquele modelo, vamos dar um exemplo, estou numa fábrica e estou vendo um modelo, o cara botando um parafuso num lugar. Eu estou vendo, estou com atenção, eu retei aquela informação, mas eu preciso praticar, eu tenho que ter a reprodução. E uma motivação para isso, a terceiro é o processo de motivação, que é o que vai condicionar o fazer essa repetição várias vezes. Qual é a motivação para o operário de uma fábrica passar o dia todo apertando um parafuso, como lá o Charlie Chaplin, vou pegar um exemplo clássico, né? É que no final do mês ele vai ter uma motivação, que é o seu salário. Então, são esses 4 processos aí, aspectos cognitivos que governam essa aprendizagem por observação. Eu acho que ficou bem claro, né? Isso é bem explícito, bem interessante mesmo. Vamos agora para o próximo conceito que fundamenta a teoria de Bandura. Não, esqueci. Antes, nós temos um vídeo. Nós temos um vídeo, né, que um experimento bem famoso. O Bandura inclusive brinca com isso, diz que todo lugar que ele vai, ele é conhecido pelo experimento do João Bobo, né, e que foi lá nos inícios dos anos 60, em 61, se eu não me engano, 61 a 63, né? E esse experimento, ele estuda padrões de comportamento associados à agressividade, né? E com o auxílio desse estudo, se identificou através da teoria da aprendizagem social que comportamentos como agressividade, eles podem ser
aprendidos através da observação e imitação de comportamento de modelos. A gente vai ver no experimento que ele usa dois grupos, um grupo que observa o modelo e outro grupo que não observa o modelo. O grupo que observa o modelo faz exatamente o que o modelo fez, o grupo que não observa instintamente também faz, né? Então, eu também vou alertar que, devido à acessibilidade, né, como o vídeo era dublado, eu tentei narrar, na verdade, né? Ficou um negócio meio caótico, mas acho que dá para entender, tá? Não riam, por favor. Vamos lá? Tudo da agressão. O trecho que você está prestes a ver é de um experimento antigo sobre o aprendizado de padrões comportamentais agressivos por meio de modelos. As crianças assistiram a um filme de adultos dirigindo ações agressivas contra um boneco João Bobo. E a agressão física era sempre acompanhada por palavras hostis. Nós depois mensuramos o quanto dessa influência agressiva as crianças aprenderam simplesmente por assistir. A mensuração da agressão aprendida foi feita por meio de alvos artificiais, ao invés de vivos. Por exemplo, para a mensuração de quão bem os bombardeiros aprendem estratégias de bombas, você usa alvos artificiais, ao invés dos alvos exigidos, em bombardeios a São Francisco e Nova York. A modelo espanca o boneco com uma marreta, arremessa-o no ar, chuta-o várias vezes, derruba-o e bate nele. Tudo isso é a modelo que está fazendo. Agora temos cenas da criança que assistiu o vídeo reproduzindo o que a modelo fez. A criança faz exatamente tudo igual ao que a modelo tinha feito. Chuta-o, bate-o, arremessa-o para cima, deita em cima dele, o bate violentamente. Usa até o martelo que a modelo fez. Já foi uma forte crença geral que ver as pessoas cometendo violência desencadearia um impulso agressivo no espectador. Como você pode ver, ser exposto a modelos agressivos é altamente catádico. É uma palavra feia. A criança continua batendo em João Bobo cada vez mais violentamente. A exposição a modelos agressivos estimulou a atração por armas, mesmo se ela nunca tivesse sido mencionada. Armas foram menos atrativas, foram expostas aos modelos agressivos. As crianças também adquiriram a linguagem hostil de seus modelos. E tome pancada no João Bobo. Agora vemos uma segunda criança. Essa segunda criança não teve contato com o modelo. Ela está batendo no João Bobo. E é o cão. Uma espécie de instinto. Agora arremessou o João Bobo, sentou ao lado dele. Continua batendo um pouco. O quarto continua vários objetos, de modo que podiam escolher entre agir ou não com violência. Agora ela bate no João Bobo com o martelo. Muito violentamente. Ela jogou uma bola no João Bobo. A menina é ruim, viu? A
As crianças imaginaram várias formas de espancar o boneco. O interessante foram os estranhos métodos agressivos, que não envolviam socos. As crianças do grupo controle, que não foram expostas a modelos agressivos, nunca demonstraram esses métodos bizarros de agressão. Aqui vemos um embelezamento criativo. O próprio boneco se torna um instrumento de ataque. Tradução: Jefferson. E a menina continua batendo de várias formas possíveis no boneco. Bom, passado o vídeo, né, com a tradução Herbert Houston, de Jefferson, horrível, ainda bem que eu não sou tradutor. Vamos dar continuidade aqui à nossa apresentação. Agora vamos falar da agência humana, né, mais um conceito aí, base da teoria da cognição social de Albert Bandura. Bandura afirma que as pessoas não são apenas agentes passivos de ação. Elas são investigadoras do seu próprio funcionamento. Elas exercem controle sobre suas vidas. O funcionamento humano está enraizado em sistemas sociais. Portanto, a agência pessoal opera dentro de uma ampla rede de influências socioestruturais. As pessoas criam sistemas sociais para organizar, guiar e regular as vidas humanas. Surgem assim as agências humanas. Ela é um princípio básico que fundamenta a teoria da cognitiva social, né? A perspectiva da agência para o autodesenvolvimento, a adequação e a mudança, onde o ser humano é agente da própria vida. Não somos potes vazios esperando conteúdo, como alguns dizem. Mais adiante, a gente vai ver que Bandura afirma que tal conceito engloba 4 características principais. A primeira e mais importante é a intencionalidade, né? Depois vem a previsão, a autorreação e a autorreflexão. A intencionalidade, que a gente vai ver aqui agora no próximo slide. Intencionalidade são os atos intencionais que a gente comete, né? São os atos planejados, mas atos planejados com compromisso de serem realizados, né? Atos que a gente pretende ter êxito. São planos e estratégias que traçamos. Quero me formar no mestrado. É um ato intencional. Não está lá por acaso, né? Capacidade de previsão. Seres humanos têm a capacidade de prever o resultado dos planos traçados e com isso diminuir os riscos de incerteza. Na hora de começar esse trabalho, eu sabia que eu tinha capacidade de terminá-lo. Então, já previ a não frustração. Não digo o mesmo para a minha dissertação. Capacidade de autorreação. É a capacidade que temos de nos autorregular. E por último, a capacidade de autorreflexão, né? A capacidade de avaliar nosso funcionamento, e a gente geralmente usa o mecanismo da autoeficácia, que é o que a gente vai ver aqui no próximo slide. Autoeficácia é uma autocrença. Passando que a gente vai explicar direitinho. Bom, autoeficácia é um dos principais mecanismos que usamos para fazer uma autorreflexão. Que danada é autoeficácia? Trata-se de uma autocrença em nossas capacidades de executarmos determinadas ações. A autoeficácia regula nossas decisões sobre executar ou não uma ação. Então, como é que é isso? Uma pessoa com baixa ou nenhuma autoeficácia, ela tende a desistir fácil das coisas e encarar dificuldades como um problema impossível de superar. Já as pessoas com autoeficácia, com alta autoeficácia, encara tudo de frente, porque se acha sempre capaz de superar dificuldades e estas encaram os problemas como desafios a serem superados.
Aqueles que realmente são desprovidos de autoeficácia para determinadas ações, exemplo, tem pessoas que não têm autoeficácia para trocar uma lâmpada, tem que chamar alguém. Costumam delegar estas ações a outras pessoas. A esse fenômeno, Bandura classificou como agência por procuração. Exemplo, não sei dirigir, então delego esta ação ao motorista do aplicativo, ao motorista do ônibus, ao motorista do táxi. Não sei cozinhar, então delego essa função a alguém que saiba, e assim sucessivamente em diversas tarefas. Também existem aqueles que se unem para realizar uma ação coletiva, ao qual Bandura determinou de agência coletiva. São pessoas que se unem e juntas acreditam ter mais capacidade para realizar uma ação que sozinhos não conseguiriam. Vamos dar um exemplo bem familiar para nós, né? Quando a turma do mestrado se une para contestar uma atividade, ou quando o povo se une em uma atividade, em um abaixo-assinado para reivindicar determinado serviço público. Isso aí, Bandura chama de agência coletiva. Ou seja, você sozinha sabe que não tem a autoeficácia para conseguir esses objetivos, então você reúne outras pessoas para que juntas tenham uma agência coletiva e consigam alcançar esse objetivo. Deixa eu parar um pouquinho para achar. Agora, estamos chegando ao final, né? E chegamos aqui ao último conceito base aí da teoria cognitiva social de Albert Bandura, que é o conceito de autorregulação. O que é autorregulação? É a capacidade de regularmos nosso próprio comportamento. Então, nós temos que nos regular. Nós não podemos fazer tudo. Existem as leis, existem o direito das outras pessoas, nossos deveres. Então, a gente tem que ter essa autorregulação, né? Para exercer influência sobre si mesmo, o indivíduo deve monitorar o seu comportamento, julgá-lo em relação a algum padrão pessoal de mérito e reagir a ele autoavaliando. Então, para eu ter esse controle, né, para eu exercer essa influência sobre mim mesmo, eu tenho que fazer essa autorregulação constante, né? Esta autorregulação é influenciada por fatores internos e fatores externos. Os fatores externos são novamente o espaço geográfico ao qual estamos inseridos, né? Clima, relevo, sociedade, economia, tudo o restante. Já os fatores internos são a autoobservação, que é você se monitorar, é algo muito difícil a gente se monitorar realmente. Os processos de julgamento, que é avaliarmos e julgarmos nosso comportamento e nosso empenho, né? Avaliar se a gente está indo bem, se a gente está fazendo bem uma tarefa, se a gente está realmente cumprindo com o que a gente traçou anteriormente como meta. E a autorreação, que é a capacidade de nos premiarmos ou nos punirmos, né? É aquele estado de, fui mal na prova, estou frustrado, não vou sair hoje, fui bem demais, vou comemorar, vou ali tomar as brejas todas que tiver no bar. Além disso, né, Bandura fala de um quarto fator interno, chamado, isso é bem interessante, tá? Agência moral. O que é uma agência moral? Pelo nome a gente já deve ter uma clareada, né? Agência moral. O que seria uma agência moral nos dias de hoje, né? Seria uma agência habilitada para fiscalizar a sua moral, a sua ética, né? É mais ou menos isso. A agência moral são os padrões morais de conduta que influenciam o nosso comportamento, né? Eles têm ativação seletiva a depender de cada ocasião. Eles seguem dois aspectos. Não causar dano às pessoas.
Então, nossa agência moral sempre está regulando isso, a gente não deve causar dano nas pessoas. E 2, ajudar aos outros. Então, também sempre tentando ajudar aos outros, né? Os mecanismos morais que regulam o comportamento não são automáticos, né? Não tem, né? É agora. E eles apresentam variações de acordo com a situação. Existe uma ativação seletiva, como eu falei agora, né? Influenciada por fatores internos e externos. Existem alguns fatores que fazem a gente, segundo Bandura, que fazem a gente cometer coisas erradas e justificar elas como se fossem coisas boas, né? O primeiro é o desengajamento moral, né? A gente arruma uma justificativa moral para justificar ações imorais. Tipo, o cara tá assaltando, eu fui lá e matei ele. Isso é uma ação imoral, eu matei uma pessoa. Mas eu estou justificando, eu matei porque ele estava lá roubando. Existe também uma tentativa de higienizar a linguagem. Tipo, mas ele só roubou um pouquinho, foi só um pacote de leite. Existe uma comparação vantajosa também, né? Diz, o político tá roubando muito, o que é que tem eu fazer um assalto aqui de R$10 na cantina da escola? Existe o quarto, que é manipular o sentimento de envolvimento, né? Então, assim, o que é manipular o sentimento de envolvimento? É você fazer algo com decisão do grupo. E aí, vamos todo mundo junto fazer essa merda? Bora. Pelo fracionamento da ação, tu faz aquele pouquinho, eu faço esse pouquinho, ninguém fez nada. E pela ação anônima do grupo. Diz, vamos todo mundo junto, sem ninguém saber, a gente faz essa besteira aqui e tá tudo resolvido, ninguém é culpado de nada. E ainda tem a questão de administrar as consequências da ação, né? Que é você saber contornar a besteira que você fez. A gente está chegando perto do fim, né? Trouxemos aí a teoria da cognição social de Bandura, né? Que é baseada em 4 conceitos chaves. O primeiro é o principal, que é o conceito de reciprocidade triáptica. Cara, nunca acerto esse nome. Também tem baseada, né, essa teoria baseada na aprendizagem por observação, onde Bandura observa também que o ser humano ele é agente de si próprio, né? E que as suas cognições são capazes de lhe autorregular. Encerrando, tem uma última fala aqui. A abordagem de Bandura consiste em uma teoria de aprendizagem social, porque estuda a formação e a modificação do comportamento nas situações sociais. Bandura criticou Skinner por usar apenas um único sujeito na observação, na maioria das vezes, ratos e pombos, em vez de pessoas interagindo umas com as outras. Para Bandura, poucas pessoas vivem isoladas socialmente. Bandura acredita ainda que os seres humanos são agentes de sua própria aprendizagem, isto é, influenciam o próprio funcionamento e as circunstâncias de vida de modo intencional. Segundo essa visão, as pessoas são auto-organizadas, proativas, autorreguladas e autorreflexivas, contribuindo para as circunstâncias de suas vidas, não sendo apenas produtos dessas condições. Então, o que fica claro para a gente encerrar aqui é que Bandura trouxe essa nova visão, né? A inclusão dos aspectos sociais e cognitivos no processo de aprendizagem, o que antes era impensável com Skinner e com o behaviorismo tradicional, né? Então ele trouxe essa contribuição, que mais à frente vai ser lapidada por outros autores. E é uma teoria ainda bastante utilizada, né? Bastante atual nos dias de hoje. E eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, assinar o canal, apertar o sininho. Obrigado, desculpa qualquer coisa e até a próxima.